galerinha, tudo certo, gente? Bom, vamos falar de renascimentos. Sim, no plural, renascimento cultural, renascimento artístico, renascimento urbano, renascimento comercial, cara, vários renascimentos, velho. E aí a gente precisa já entender como que vai surgir esse contexto. O renascimento, cara, ele vai se dar, na verdade, a amplitude desses renascimentos todos aí, eles vão se dar dentro da Europa medieval. A partir do seguinte contexto, existe uma alta produção de alimentos e junto com essa alta produção de alimentos vai acontecer um aumento populacional, ou seja, as pessoas vão viver mais e vão ter também mais filhos. Isso vai gerar, né, um aumento do número de pessoas. Junto com isso, também vai acontecer um reaquecimento do comércio. Isso é importante, galera, porque o renascimento ele vai se dar, principalmente o renascimento comercial e urbano, mas também o artístico, ele vai se dar ali e o início dele na Baixa Idade Média, ou seja, ainda dentro da Idade Média, mas ele vai começar a construir os seus pilares esses que vão, na verdade, dar os sinais do fim do feudalismo e do fim também do predomínio da Igreja Católica, né? São as sementes que vão levar tanto a Igreja Católica como também, né, os feudos para o seu fim, né, para o seu extermínio, para a sua extinção. A partir desse instante, a partir do momento que nós temos um excedente de produção, nós temos um aumento da densidade populacional, nós vamos ter esse reaquecimento do comércio. Galera, às vezes a gente diz que na Idade Média são extintos é extinto o comércio. Galera, isso é uma bobagem, velho. Nunca na história do mundo que teve a extinção do comércio, mas houve um período de diminuição desse comércio. E essa fase, cara, de diminuição, né, do comércio, ele vai estar presente no feudalismo. A partir da Baixa Idade Média, com esse excedente populacional e esse excedente de produção também agrícola, vai reaquecer o comércio e vai trazer também uma série de feiras comerciais, vai trazer uma série de grupos de pessoas que passam a acumular dinheiro. Isso tudo vai reaquecendo, né, toda uma concentração também de pessoas, porque esses comércios eles vão estar atrelados também com o ressurgimento das cidades. Todo esse momento de crescimento ali entre o século XI e o século XIII vai ter um momento de queda, ou seja, está tudo indo para essa fase do Renascimento e no século XIV isso vai ter um momento de ruptura. Essas rupturas elas vão estar ligadas principalmente com a peste negra. Cara, está acontecendo um crescimento populacional, está acontecendo um crescimento na produção agrícola. Agora nós vamos ver, a partir da peste negra, né, dizimando literalmente boa parte da população ali da Europa. E outro fator também é que essa peste negra ela vai fazer com que essas cidades que estão se constituindo elas passem por um momento também de crise, porque a peste negra ela se prolifera na medida em que há grandes aglomerações. Então as cidades elas sofrem a partir do século XIV também com a peste negra. E isso também vai levar com que uma série de novas técnicas de produção aconteçam, e essas técnicas de produção elas vão levar ali a um aumento de novo dessa produção. Então nós temos ali do século XI ao século XIII um aumento, no século XIV uma crise que posteriormente vai ser acompanhada de um novo aumento. E aí, nesse aumento, nós precisamos destacar as cidades-estado italianas, né? Como Veneza, como Florença, como, enfim, cidades que não sofreram tanto com a influência do feudalismo. Cara, a gente está falando de cidades perto do mar Mediterrâneo. O comércio sempre foi uma loucurada, sempre foi agitado pra caramba, cara. E a partir desse momento, a partir desse instante, ali no século XIV, século XV, essas regiões que não tiveram o feudalismo, pelo menos assim como uma instituição muito forte,
elas vão ser a base desse retorno comercial e urbano, ou seja, o retorno no Ocidente, não só do comércio, mas também um retorno das cidades, porque essas regiões vão ser as regiões que vão ser os polos, cara, ali inicialmente, né, de um novo agrupamento urbano. E vão ser dentro dessas cidades não só a força desse renascimento comercial e urbano, que vai acontecer também, né, em Paris, em algumas outras regiões ali do norte da Europa também, mas aqui, junto com esse retorno comercial e urbano, vai ter todo um movimento artístico, vai ter todo um movimento cultural. Cara, eu me arrepio, porque é ali que vai florescer grande parte da tentativa de retomada da cultura greco-romana. Cara, essa cultura ela vai estar ali na escultura, na pintura, no humanismo, enfim, tudo dentro dessas cidades-estado italianas que vão ser a base não só de um retorno comercial, mas também de um esplendor artístico, cara, do mecenato, enfim, e isso vai estar presente ali. Inclusive, presta atenção, é porque é muito difícil a gente falar de renascimento comercial e urbano sem falar do renascimento artístico, e vice-versa, eles estão ligados, eles estão entrelaçados, e eles que explicam de uma forma conjunta, né, esse surgimento, né, desse esplendor cultural que vai começar na Itália e depois vai ganhar vários locais do mundo. Bom, e o que foi esse renascimento em todas as pontas? Cara, agora vai começar a aula, não tô de sacanagem. O Renascimento, ele foi um movimento que o significado dele tá na palavra, cara, renascer, nascer de novo, voltar, porque o central do Renascimento é o retorno das grandes cidades, é o retorno do humanismo, é o retorno da formação de estados centralizados, é o retorno das cidades, é o retorno desse comércio, por isso Renascimento, porque isso já existia. Na Idade Média, isso não acontece, acontece um breu no sentido de um declínio, né, dessas relações. E o Renascimento é o retorno disso tudo. De forma igual? Claro que não, né, cara? Pô, 1000 anos de diferença, claro que as coisas mudaram, mas há uma tentativa desse retorno. Retorno, inclusive, na inspiração, por exemplo, na arte, cara. A gente vê presente a cultura greco-romana. Pô, os caras faziam grandes desenhos, grandes mosaicos, né, grandes esculturas, tudo isso influenciado muito, cara, nessa cultura greco-romana. Eles vão tentar retomar isso, por isso é renascer. Então isso é importante de nós vermos, mas é claro que ele se espraia para além desses fatores. Bem, podemos dizer que tem 4 características gerais dentro do Renascimento que nós podemos dizer ali que são os 4 pilares centrais dessa fase do Renascimento. Um deles vai ser a valorização do passado greco-romano. Outro, sem dúvida, vai ser o antropocentrismo. Junto com o antropocentrismo, o próprio individualismo e a construção, por último, de uma ideia, de uma nova ideia, de uma ideia de que o passado, de que o tempo, na verdade, ele deveria ter uma nova visão sobre o tempo. Porque na Idade Média, o tempo ali muito visto com os pilares de Deus, agora não, né? O homem como dominante do tempo. E é aqui que vai surgir o humanismo. O que significava o humanismo? A valorização do homem. Se eu perguntar para ti, qual é que era o central na Idade Média? Bom, se tu sabe que o poder da igreja era um poder central, tu já deve pensar que o centro do pensamento medieval era a valorização de Deus. Agora, não. Agora nós temos a valorização do homem. Por isso, cara, humanismo, velho. O humanismo, ele tinha isso, tinha como característica a valorização do homem. E aí nós temos que pensar o seguinte, até ali quando surgem as primeiras universidades, o ensino de filosofia, de teologia, até mesmo o ensino de medicina dentro das universidades estava muito vinculado com o pensamento cristão, porque afinal de contas
a universidade, enquanto instituição, ela surge com uma influência, com a tutela, na verdade, da Igreja Católica. A grande questão é que todas essas disciplinas, a música também, a partir do Renascimento, eles rompem com essa lógica e passam a valorizar o homem. Por isso, esse humanismo, ele tem como olhar central o homem. Isso é uma ruptura, na verdade, né? Enquanto que até a Idade Média ali nós víamos como o centro Deus, agora há esse movimento que olha como centro o homem como centro de todas as coisas. E para isso, esses escritores eles vão buscar na obra greco-romana, na antiguidade, o ponto central para se basear o seu humanismo, né? na valorização do indivíduo e na valorização das habilidades individuais de cada ser. Para isso também esses humanistas se dedicaram fortemente ao estudo das línguas da antiguidade, como o grego e, evidentemente, também o latim. E por que isso é uma ruptura? Porque antes, cara, a gente tinha o teocentrismo, ou seja, era Deus como centro de todas as coisas, e o homem era visto, cara, como um ser que inevitavelmente ele ia pecar. Então ele era pecador por natureza, então não tinha que se perder tempo estudando o homem, tinha que se estudar e se dedicar a Deus. Agora não, agora as aptidões, as habilidades individuais, o homem vai ser o centro da pesquisa, o centro do estudo. Os humanistas, eles rompem com o teocentrismo e valorizam este antropocentrismo. Antropocentrismo significa isso, o homem como centro da bagaça, como centro da zona toda. Ele passa a ser o centro da coisa. Isso é uma ruptura, essa ruptura ela é quase revolucionária, cara, porque a partir de agora há também uma quebra desse monopólio da igreja dentro da cultura letrada. Lembra que eu falei no outro vídeo lá sobre feudalismo? A igreja, ela possuía o monopólio da cultura letrada. Tanto que, inclusive, as primeiras universidades possuem, né, são tuteladas pela Igreja Católica. O humanismo, ele vai quebrando isso, cara, ele vai partindo isso ao meio. E para entender o renascimento artístico, nós dividimos em 3 fases o renascimento artístico, né? Nós destacamos ali, né, o Trecento, o Quattrocento e o Quinquecento. São 3 fases precedentes, né? Primeiro o Trecento, segundo o Quattrocento e por último o Quinquecento, que nós conseguimos entender etapa por etapa desse renascimento artístico, que para tu pegar assim como central, isso tu tem que saber, cara. O renascimento artístico, ele tem como base as cidades-estado italianas. Ele tem como ponto central, né, este berço que depois ele se espraia, tá, galera? A gente vai ver influência disso depois na Inglaterra, na Península Ibérica, enfim, em outras regiões. Mas o centro da coisa, cara, ele tá nas regiões ali da Península Itálica, dessas cidades da Península Itálica. Outro ponto importante é que eles têm como central uma influência fortíssima da cultura greco-romana, ou seja, eles rejeitam, cara, eles rejeitam a produção artística da Idade Média. Isso na real, eles querem apertar o botão delete no PC deles, eles querem excluir, eles querem deletar, porque eles querem retomar aquela grandiosidade, na visão deles, claro, aquela grandiosidade cultural que existia dentro do Império Romano, dentro das cidades-estado da Grécia. Isso tudo está muito presente nesse nascimento. A primeira fase ali vai ser o Trecento. O Trecento, galera, passa no século XIV, que são, na verdade, os anos 1301, né? A partir de 1301 até 1400 é o período do Trecento. E essa fase é a fase que é considerada a fase inicial desse renascimento. E aí nós destacamos 2 artistas que vão ser importantes, né, nessa fase, vão ter o destaque nessa fase. Um deles, conhecidíssimo de todo mundo, sem dúvida,
é o Dante Alighieri. Sim, cara, ele que escreveu aquela obra muito doida, que é importantíssima. Cara, se tiver de bobeira aí um tempo, né, vai conhecer o que foi a Divina Comédia, um livro divino mesmo, cara. Obra importantíssima e que, inclusive, né, resgata esses valores medievais de uma certa forma, né, com a passagem ali pelo purgatório. Enfim, uma obra excelente, maravilhosa. Vai ler essa obra aí. E na pintura a gente tem que destacar o Giotto di Bondone. Bom, o Giotto di Bondone, ele tinha como característica central, né, o desenho, né, várias obras artísticas que valorizavam traços comuns, né, traços de pessoas comuns. Isso para a época era muito raro, cara. Isso não era muito comum. E ele consegue trazer isso, né, como uma característica central, sendo ele o principal nome na arte, na área da pintura do período do Trecento. No período do Quattrocento, um dos pontos mais importantes que tu tem que entender é o protagonismo da cidade de Florença dentro da Península Itálica. Por que que isso é tão importante? Porque é nessa época que a cidade de Florença vai ser governada pelos Médici. E os Médici, eles vão ser os mecenas dentro dessa renovação artística. O que eram os mecenas? Deve estar te perguntando, o que é mecenas, professor? Os mecenas, o mecenato, era o financiamento dessas obras. Tinha quem pagasse, contratavam esses artistas para fazerem as suas obras, né? E pagavam bem, porque os mecenas ali, né? A família Médici era uma família muito rica e financiou muitas das obras desse período do Quattrocento. E um dos artistas que eu tenho que destacar aqui é o Filippo Brunelleschi. O Filippo Brunelleschi, ele foi um pintor, ele foi um artista, e ele teve como central a Catedral de Florença, porque inclusive obras para a Igreja Católica, elas aconteceram a varrer dentro do Renascimento, tá, galera? E o Filippo Brunelleschi, ele fez, né, as obras ali da Catedral de Florença. Ele tinha grandes conhecimentos matemáticos também, muito conhecimento em geometria, ele era um arquiteto, então era enfim, um grande conhecedor e teve como central, né, como grande contribuição essa obra. Outro artista do período é o Donatello. O Donatello é importante porque ele vai ser um dos principais, ou talvez o principal escultor, cara. Ele fazia obras, ele esculpia como ninguém, e ele vai não só ser um grande escultor, como também vai influenciar toda a arte escultórica moderna. Ou seja, o Donatello, ele vai ser a base ali depois dessas obras, né, na área da escultura. Outro artista do Quattrocento é o Sandro Botticelli. O Sandro Botticelli, ele é um dos principais pintores dessa fase, e ele vai ser influenciado, né, vai ter como grande influência a mitologia greco-romana nas suas obras. Depois, posteriormente, ele passa a utilizar a temática, né, a tradição cristã também nas suas obras. Já no século XVI, né, o Quinquecento vai ser a fase que Florença perde protagonismo, né? Agora Roma é a grande protagonista. Inclusive, né, Trecento é Siena e Florença, Quattrocento é Florença e no Quinquecento é Roma, né? Que daí há o avanço romano com um protagonismo dentro do Renascimento artístico. E aqui vão estar alguns dos nomes que vão influenciar a arte praticamente durante até o século XX, vão ser os principais nomes que vão influenciar. Os caras vão influenciar 500 anos, cara, todo um movimento artístico. E aí, é claro, a gente vai falar aqui do Michelangelo, a gente vai falar aqui do Rafael Sanzio, e claro, não dá para falar de Renascimento e não falar do Leonardo da Vinci, cara, o cara que era pintor, era inventor, pô, às vezes eu não consigo nem trocar uma tomada. O cara que era tudo, cara, e tudo, o cara era bom em tudo que fazia. Toda essa galera, ela vai ser a partir desse momento do Quinquecento dentro de Roma, né? E a partir desse instante, a partir desse momento, né, que ele vai conseguir. Eles vão ganhar esse protagonismo, inclusive, que muitas vezes quando a gente fala em Renascimento, a gente já lembra da galera praticamente do Quinquecento. E é claro, aqui a gente tem que destacar e focar
no Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci ele sempre foi um admirador das artes, ele sempre foi um admirador da natureza. O Leonardo da Vinci, ele é um inventor de... O protótipo do helicóptero, cara. O protótipo do helicóptero. O cara fez, cara. Protótipo do helicóptero. O cara tinha conhecimento de engenharia, conhecimento de música. Música, cara. O cara é o... Cara, o Leonardo da Vinci é um dos maiores gênios da humanidade, tá? Ponto, né? E até na área da pintura, um grande destaque do cara. E ele tem várias obras muito famosas, né? O Homem Vitruviano, mas nenhuma delas é mais famosa do que a Mona Lisa. Certamente tu já viu a Mona Lisa em algum lugar aí, porque a Mona Lisa ela é uma revolução artística, ela é uma mudança de paradigmas dentro da arte, que assim, é difícil descrever a importância artística que vai ter uma obra como a Mona Lisa dentro do campo da arte. E o principal disso é que na Mona Lisa, o Leonardo da Vinci ele tenta destacar os pequenos detalhes, ele tenta valorizar os traços comuns, ele tenta trazer uma arte o mais realista possível, ele tenta trazer os traços da Mona Lisa do jeito mais real possível de uma pessoa na época. Cara, isso era revolucionário dentro da arte na época. Isso é uma grande mudança de paradigmas que uma obra como a Mona Lisa vai ter. Também o uso de tinta a óleo, que era uma revolução também dentro daquele momento, a busca pela simplicidade, isso tudo são grandes rupturas e nenhuma obra representa tão bem essas rupturas como a obra Mona Lisa. Claro, tem outras também, né? Tem aquela famosa A Dama que Descobre o Seio, que é um grande clássico renascentista também. Então, obras que são realmente momentos de quebra, né, dentro da história da arte que vão estar aqui no Renascimento. E pelo que vocês viram aqui, o Renascimento ele está muito dentro da Itália, certo? Isso já sacou. O ponto agora central é que gradualmente isso vai se espraiar e nós vamos ver a influência do Renascimento em vários pontos, inclusive em várias áreas. Uma das coisas que vai ajudar essa expansão vai ser a criação e o aperfeiçoamento, né, do Johannes Gutenberg, da imprensa, porque isso vai fazer com que se divulgue, com que se difunda cada vez mais essas ideias e essas características do Renascimento para outros locais do mundo. Bom, dentro de alguns artistas que nós podemos destacar que foram influenciados, né, de uma forma muito forte pelo Renascimento, nós podemos destacar, por exemplo, o Luís de Camões. O Luís de Camões, com a sua obra Os Lusíadas, né, uma obra que surge ali bem do período das grandes navegações, o período que Portugal se expande, inclusive vão achar, né, posteriormente a América Portuguesa, é bem desta época, possui grande influência do Renascimento. Outra obra também da Península Ibérica vai ser a de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que vai escrever o Dom Quixote de La Mancha, que é uma obra que vai fazer uma sátira ali, na verdade, entre valores medievais e valores renascentistas. É uma grande obra também, um grande clássico, cinema, adaptado para cinema, para teatro, enfim, é uma riqueza muito grande aqui dessa obra. Outro texto também, a gente não pode deixar de destacar, vai ser o do William Shakespeare, né? O William Shakespeare, o cara de Romeu e Julieta, com certeza já ouviu falar nisso aí. O William Shakespeare também é um autor inglês, né? Ou seja, está fora também da Itália, e com uma grande influência também desses ideais renascentistas. Tem vários outros aí também, Thomas More, enfim, tem várias vertentes que estão surgindo ali a partir desse Renascimento italiano que se expande e já deixa de ser Renascimento italiano, passa a ser Renascimento. E o Renascimento também vai estar presente, claro, na ciência. Aí na ciência a gente precisa destacar o papel do Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico ele vai desenvolver, né, a tese de que a Terra não é o centro do universo.
O centro do universo é o Sol. E aí, cara, o Copérnico vai arrumar briga feia com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica defendia o geocentrismo, ou seja, o centro do universo era a Terra na visão da Igreja. E o Copérnico ele vai desenvolver a tese confirmada nos seus estudos de que o centro do universo era o Sol, ou seja, ele vai defender a tese do heliocentrismo. Isso vai dar problema porque a igreja vai ficar pistola, porque na visão da igreja, a visão do geocentrismo ela é porque Deus queria que a Terra fosse o centro de tudo. E a visão, né, do Copérnico era uma visão científica, uma visão laica, e essa visão ela se chocava com as teses defendidas aí pela Igreja Católica. Mas quem vai confirmar essa teoria, e esse sim vai se ferrar, é o Galileu Galilei. O Galileu Galilei ele comprova a tese do Copérnico através dos estudos que ele faz por meio de um telescópio que, cara, ele mesmo fez. Ele fez o telescópio, ele construiu o telescópio e ele observou pelo telescópio. Olha só o cara, mano. Ele observa pelo telescópio que a Terra era só mais um astro, girando aí como todos os outros astros. E, ou seja, colocava a Terra numa condição de só mais um astro. E que ela fazia dois movimentos. Um movimento em torno de si mesma e outro em torno do Sol. Essa teoria vai dar muito problema, cara, porque a igreja não vai aceitar os cachorros e vai condenar o Galileu Galilei, cara. E o Galileu Galilei, para não perder a vida, olha só, velho, para não perder a vida, sabe que o Galileu Galilei vai fazer o seguinte: ele vai no tribunal e ele vai negar a teoria dele, que a teoria dele estava correta, mas ele vai negar a teoria dele para escapar da morte. Olha só a força ainda da igreja nesse período. E essa tese, ele acaba sendo inclusive condenado a uma prisão domiciliar, né, uma prisão branda, porque negou, mas né, ele nega muito mais pela pressão da igreja e pelo medo de morrer do que de fato pela sua teoria estar errada. Bom, a gente já falou do renascimento artístico, do renascimento na ciência, enfim, do renascimento em várias áreas. Agora a gente precisa falar especificamente sobre como vai acontecer o renascimento comercial e urbano, ou seja, o retorno de um comércio mais forte e o retorno também das cidades. Primeiro ponto aqui é o aumento da produção agrícola. E esse aumento da produção agrícola acompanhado do aumento da população. Galera, entre o ano de 600 e o ano 1000, nós temos um aumento aí de aproximadamente 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas a mais na Europa. Há um aumento da produção que vai levar ao aumento da população. E isso vai fazer com que cada vez mais os servos dentro da Idade Média, os servos dentro dos feudos, eles comecem a zarpar e procurar melhores condições nesses novos centros urbanos que estão surgindo. Isso vai fazer com que as cidades medievais elas comecem a crescer também, né? As cidades medievais pequenininhas passam por um aumento no número de pessoas presentes. Normalmente, essas cidades, né, essas pequenas cidades, elas surgiram também dentro de feudos. Isso acontecia dentro desses feudos porque esses feudos eles eram murados, ou seja, eles eram protegidos, né? Então, e não eram pequenos esses feudos, eles eram grandes. Os senhores feudais ali cobravam uma taxa, também passavam a receber dinheiro por isso, e gradualmente a população vai ficando tão grande que dentro das muralhas isso já não vai mais comportar a quantidade de pessoas que estão indo para ali. Inclusive, né, gradualmente a gente vai ver que essas cidades elas vão ficar não só compostas dentro das muralhas, mas também do lado de fora. E aí vão se formando os chamados burgos, né, que são essas cidades medievais. Esses burgos eles vão ganhando um tamanho tão grande que eles vão ganhando independência do próprio senhor feudal. Tanto essa independência ela acontecia de duas formas, né? Ou a elite desses burgos comprava o feudo e aí conseguia a sua carta de franquia,
Ou da segunda forma também, que era muito frequente, que é que esses nobres senhores feudais, eles entravam em guerra contra essa elite comercial que está surgindo, e aí perdiam essas guerras, perdiam essas batalhas, e a carta de franquia também ia surgindo. Isso vai fazer, na verdade, com que territórios que antes eram subordinados a senhores feudais, eles passam a ser independentes. Esses territórios, que na verdade são as cidades que estão surgindo, eles vão ganhando independência dessas duas formas. E é claro que essas cidades, é importante que a gente diga que apesar de acontecer esse renascimento das cidades, não era muita gente que morava nas cidades, tá, galera? Em torno de 20% da população, apenas 20% da população europeia vivia nas cidades. A imensa maioria ainda vivia dentro das comunidades rurais. Isso fazia com que as cidades dependessem dessas comunidades rurais, porque a produção de alimentos ela está ali com essas comunidades rurais. E a galera que está dentro das cidades, ela vai começar a comercializar cada vez mais, né? Cara, a base de uma cidade, né, de uma cidade grande, ela é sempre o comércio. Então, acontece esse crescimento populacional e, consequentemente, logo em seguida, acontece um crescimento do comércio também. Cara, isso é assim, é gabarito, tá, galera? Tem que pegar assim como uma coisa de prancheta. Surgem as cidades, vai aumentando o comércio. E quanto maior a cidade, maior o índice de comércio. E aí a gente precisa destacar aquelas cidades que vão ganhar o maior espaço dentro da Europa, como, por exemplo, além das cidades italianas, que eu já citei aqui, Florença, Veneza, Roma, uma das principais, sem dúvida, Paris, porque Paris é uma das primeiras a chegar no número de 200 mil habitantes. A gente também precisa destacar uma das cidades da Península Ibérica, que vai ser a cidade de Barcelona. A cidade de Barcelona também vai atingir um grande índice populacional junto com esse renascimento comercial. E o que é central disso é que essa grande quantidade de pessoas, ela vai ter necessidades de itens, necessidades de especiarias, necessidades de alimentos. Isso vai estar, né, no centro. Quanto mais pessoas, maior é essa necessidade. Isso vai acontecendo junto com outro fator. Muitas pessoas elas deixam de participar das rotas comerciais. Que, cara, as rotas comerciais eram muito loucas, era um troço assim, os caras vinham de longe fazer comércio, ficavam passando, né, de local em local. Essas rotas comerciais, elas são importantíssimas nessa fase. Mas existe um grupo de pessoas, de comerciantes, que passa a ver, inclusive, como perigoso, porque essas rotas sofriam muitos ataques, enquanto que as cidades elas eram muradas, né? Elas possuíam esse sistema de defesa. Então, muitos comerciantes passam também a se sedentarizar. Mas a gente não pode esquecer que existe uma grande dependência não dessas rotas comerciais por via terrestre. Existe uma grande dependência das rotas comerciais por via marítima, principalmente aquela região ali do mar Mediterrâneo. E dentro da Europa nós vamos ver duas rotas comerciais importantíssimas que vão se estabelecer ali. Uma delas nós vamos chamar de eixo do Mediterrâneo, que eram aquelas um traçado, né, de comércio dentro do mar Mediterrâneo, ou seja, no sul da Europa. E no norte, o eixo nórdico. O eixo nórdico nós chamamos também de Liga Hanseática. Então, ao norte, a Liga Hanseática, e no sul nós vamos ter, né, o eixo do Mediterrâneo. No eixo do Mediterrâneo a gente destaca o papel das cidades italianas, principalmente de Gênova e Veneza. Por quê? Porque Gênova e Veneza, eles tinham uma produção agrícola que era muito ruim, muito pequena, muito insignificante. E eram cidades que precisavam disso como qualquer outra cidade. E essas duas cidades-estado, vão ser duas cidades que vão estimular, por exemplo, né, as cruzadas. Por quê? Porque querem o contato com o Oriente, porque necessitam
de itens com o Oriente. Existia um interesse comercial por trás das guerras santas, né, que foram as cruzadas, e essas cidades elas estimularam, né, esse avanço contra os muçulmanos e também estimularam também ataques ao Império Bizantino na Quarta Cruzada por essa necessidade. Enquanto que essas duas são a base do eixo do Mediterrâneo, a Liga Hanseática, pegando ao norte da Europa, já tinha uma outra configuração. Essas duas rotas vão ter como ponto de encontro a cidade de Champagne, ali que vão se organizar as feiras de comércio. E essas feiras de comércio trazendo tanto os produtos do sul, né, esses produtos do eixo mediterrâneo, como do norte da Liga Hanseática. E esse estabelecimento comercial vai fazer com que se retorne, se estimule, né, o retorno da cunhagem de moeda. Cara, não tinha cunhagem de moeda desde o fim do Império Romano ali. Tinha, claro que tinha, né? Mas não como de uma forma extensiva, de uma forma organizada, de uma forma que pudesse dar conta de um comércio crescente. Isso vai ser retomado por Gênova, isso vai ser retomado por Veneza, por Florença e também em Paris a gente vai observar, né, essa cunhagem de moedas retornando porque o comércio está voltando. E o comércio voltando está precisando de novo de dinheiro, está precisando de dinheiro circulando. E isso vai ser reestabelecido a partir do momento que essas feiras vão ganhando força. E é aí que vão surgir as casas comerciais. As casas comerciais tinham como objetivo, né, esse controle do fluxo financeiro, e a partir desse momento é que nós vamos ver uma classe que não possui terras prioritariamente, né? O seu poder não provém da concentração de terras, mas o seu poder vem da concentração de dinheiro. Essa classe ela ela surge nos burgos e a gente vai chamar essa classe de burguesia. A burguesia surge aqui, cara. O poder do feudo é quem tem terras. E a partir do século XIII vai surgir uma outra classe junto com os nobres, tá? Eles convivem, que ela não vai ter prioritariamente terras, mas ela vai ter dinheiro. Essa classe é a burguesia. E aqui está o pé, os pilares iniciais da formação do capitalismo e, a partir da formação do capitalismo, o declínio gradual do feudalismo. Isso não acontece da noite para o dia, isso leva uma porrada de ano, né? O momento em que de vez o capitalismo se consolida e que a burguesia se consolida como um agente principal dentro desse sistema, isso demora, isso leva tempo. E vai ser a partir daqui, dessa formação dessas cidades nos burgos, e aí essa concentração de plata, de dinheiro, de capital com essa burguesia. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse. Cara, tá explicadinho tudo que é renascimento na tua vida, tá tudo aqui. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu tiro a tua dúvida, e se tu duvida, tu pode perguntar aqui que eu vou responder, certo? Valeu, tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.